estudar os contratos bancários. Nós vamos ver o que realmente é relevante nesses contratos e o que você tem que se atentar. Então nós vamos falar sobre taxa de juros, venda casada, quando acontece uma venda casada, o que é venda casada, o que é uma taxa de juros abusiva. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa aula. Vamos começar sobre taxa de juros então. O que é uma taxa de juros abusiva? A gente precisa desmistificar algumas coisas, tá? Uma taxa de juros que está alta não necessariamente quer dizer que ela é abusiva. Quem vai dizer que uma taxa de juros é abusiva ou não? É isso que eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender que cada tipo de contrato tem uma taxa média de juros, que é publicada pelo Banco Central do Brasil. Então, se a gente vai pegar um financiamento veicular, um financiamento imobiliário, se a gente vai pegar um empréstimo consignado, um crédito pessoal, um capital de giro, se a gente for fazer qualquer tipo de um cartão de crédito, cada taxa de juros é uma para cada contrato. E tem outro mito que as pessoas acham que o banco só pode cobrar 1% ao mês de taxa de juros. Não, essa lei do usura ela não se aplica aos bancos, tá? Como eu disse para vocês, cada negociação, cada tipo de contrato, ele tem ali uma taxa média. E é por isso que às vezes vocês são surpreendidos com aquela bola de neve que viram as dívidas de cartão de crédito. Por que isso acontece? Cartão de crédito, como eu expliquei nas últimas aulas, ele não tem muita garantia. Então a taxa de juros dele realmente é uma coisa absurda, né? Normalmente essa taxa de juros média ela fica ali em torno dos 400, 500% ao ano, justamente por essa falta de garantia, que é diferente, né? Como eu expliquei numa das últimas aulas, a questão do imóvel, que é uma garantia muito mais sólida. Então eu recebo clientes que falam, estou pagando juros abusivos no meu cartão de crédito. E aí eu pego para fazer essa análise, que inclusive eu vou ensinar vocês a fazer essa análise, tá? E quando eu faço essa análise, eu constato. Olha, não tem juros abusivos neste contrato de cartão de crédito. E aí a pessoa normalmente ela fica maluca, né? Como que não tem? Estou pagando um absurdo de juros. Na verdade você está pagando juros altos. E juros altos não é sinônimo de juros abusivos, tá? Então vamos lá. O que hoje é considerado como juros abusivos? Tá? Não existe algo que é posto, algo que é regra, algo que é lei. O que existem? Interpretações do judiciário. Uma das interpretações hoje que são mais aceitas é uma interpretação do STJ. É um voto da ministra Nancy Andrighi. O que ela diz nesse voto que é bastante utilizado em todo o nosso judiciário? Que são considerados abusivos os juros que superem em 1,5 vezes a taxa média de juros para aquela modalidade de contrato na data de fechamento do contrato mesmo. Então o que a gente precisa fazer? Vamos lá, vamos supor que você fechou um contrato em janeiro de 2022. A gente vai entrar lá no site do Banco Central, buscar os indicadores, buscar aquela modalidade de contrato, ver qual que é a taxa média daquele contrato para a data que você realizou o negócio. E nós vamos pegar aquela taxa média e nós vamos multiplicar por 1,5. Tá? Por que por 1,5? Que é a taxa que foi o valor que estabelecido pelo STJ. Se a gente pega essa taxa média, multiplica por 1,5 e esse valor é maior do que a taxa do seu contrato, aí a gente pode estar diante de uma tarifa, de uns juros abusivos. E é aí que a gente pode mover uma ação para rever essa taxa de juros, para ter reconhecido essa abusividade e ser aplicado a taxa média de juros. Mas por que é importante a gente fazer esse cálculo da forma correta? Para evitar entrar com um processo que realmente não tem fundamento, não tem o mínimo de lastro para poder conseguir reduzir essa taxa de juros. Novamente, juros altos não são a mesma coisa de juros abusivos. Superado sobre taxa de juros, vamos falar agora sobre as vendas casadas, né? Normalmente essas vendas casadas são todos aqueles penduricalhos que vêm no contrato bancário, né? Então, tipo, títulos de capitalização, que eu já vi bastante, que é um dos piores negócios que eu já vi, seguro garantia, outros tipos de seguro, e sobre seguro a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, tem uma infinidade desses penduricalhos que a gente consegue localizar no nosso contrato bancário.
qual que é o problema desses produtos? Porque às vezes você vê ali 200, 300 reais, R$ 1.000, R$ 2.000, você fala, considerando o valor do contrato, não é um valor tão alto assim. Esse que é o problema, que quando você pega esse empréstimo, quando você pega esse financiamento e você financia, você parcela, o que acontece? Esses valores também são financiados, esses valores também são parcelados e sobre eles são calculados juros. Então, se você pega um empréstimo, pega um financiamento com os juros mais esticados em 60 parcelas, em 84 parcelas, como eu já vi, você vai acrescentar pelo menos 84% de juros em cima daqueles valores. No final do contrato, esses penduricalhos que dão ali um valor que inicialmente parece ser irrelevante, no final do contrato eles podem representar uma grande quantidade do que você está pagando. Então a gente precisa ter essa atenção para verificar se realmente a gente queria contratar aquilo, se é algo que foi imposto pelo gerente do banco, porque a gente sabe que na prática, se você não contrata alguns serviços que ele precisa, ele não libera o contrato, ele simplesmente joga na gaveta e deixa lá. A gente sabe como funciona na prática, não é mesmo? A boa notícia é que tem como a gente rever isso na justiça. E quando a gente rever essa venda casada, a gente faz essa análise, a gente vai pedir para tirar ela e todos os juros incidentes em cima dessa venda casada constante ali naquele contrato. E aí a gente precisa entender uma das principais vendas casadas que acontece, que é o tal do seguro, tá? Todo seguro é uma venda casada? Não. Existem alguns casos, principalmente quando a gente tem taxa de juros subsidiada pelo governo ou de alguma forma, que tem seguros que são obrigatórios e a lei dispõe sobre eles, tá? Por que nesses casos esses seguros são obrigatórios? Quando tem algum subsídio do próprio governo, a gente está falando da coisa pública, né? do erário, do dinheiro público, dinheiro de todos nós. Então precisa existir uma segurança naquilo ali para evitar que o prejuízo seja de todos nós. Perfeito? Agora, tem alguns seguros que realmente são vendas casadas. Eu já vi contratos com 2, 3 tipos de seguros diferentes. Inclusive acontecem muito nesses que existe a necessidade de ter um seguro obrigatório, porque o gerente do banco, ele sabe que tem um seguro obrigatório, ele te fala aquilo, mas ele não te fala que ele está incluindo um outro seguro que não precisaria ter a necessidade de contratar. Outro grande problema é, apesar de obrigatório, você não precisa estar obrigado a contratar com aquela instituição financeira. Você pode escolher com a que te oferecer a melhor oferta. Isso vai colocar alguma dificuldade no contrato? Pode ser que sim, mas é uma escolha que você pode ter de escolher o seguro que melhor te atenda. Agora, existe um seguro que é comumente vendido como uma venda casada, mas é um seguro que eu gosto bastante dele e, apesar de parecer ser uma coisa ruim, é uma coisa que eu costumo até recomendar para os clientes manter, que é o seguro prestamista. Esse seguro ele é muito interessante porque na sua falta, caso você venha a falecer, ele vem e quita esse empréstimo, ele quita esse financiamento, ele não deixa suas dívidas para sua família, né? Para não dilapidar o seu bem. Então imagine, você tem ali um considerável patrimônio que você quer deixar para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, mas você não tem seguro no empréstimo e aí você vem a falecer, a sua família não tem como, não tem meios ali de pagar aquele empréstimo. O que acontece? Todo o patrimônio que você constituiu em vida vai ser utilizado para pagar esse empréstimo se você não tem um seguro assim. Então é um seguro que normalmente é sim uma venda casada, que os bancos eles colocam aquilo ali muitas vezes até sem te falar, mas ele pode ter um benefício muito grande, né, nessas situações que você não imagina que possam acontecer. Sempre fique de olho, tá? Sempre questione ao gerente do banco, mas de fato é um seguro que na prática eu já vi trazendo um resultado muito interessante. Citando um caso aqui que eu me lembro agora, eu atendi a família de um cliente que ele tinha financiado um veículo e tinha esse seguro, né? Ele veio a falecer num acidente e aí o banco tomou o veículo por falta de pagamento.
Só que o banco não deveria ter tomado esse veículo, deveria ter, né, acionado o seguro, porque tinha ali, né, o banco já sabia que ele tinha falecido, né, e não foi acionado esse seguro. E aí o que aconteceu? Essa família, claro, depois de alguns anos de processo, foi indenizada assim, um valor substancial, porque o banco deixou de analisar que havia no contrato bancário o seguro prestamista. Essa família foi indenizada e recebeu um valor substancial. Claro, nada que substitua a vida do ente querido, mas de fato também demonstrou ali a fragilidade e os erros que os bancos cometem nesse tipo de negócio, que é algo que a gente precisa ter sempre em mente. Os bancos, eles cometem muitos erros. Os bancos erram muito contra o consumidor. Às vezes o consumidor acha que está errado, mas na verdade ele não está fazendo nada de errado, né? Na verdade é o banco ali, e ele, por não entender sobre aquele tema, acaba apenas aceitando. E infelizmente isso acontece com a maioria da população. Então, pessoal, sobre taxa de juros e venda casada, sempre se mantenham atentos e eu aguardo vocês na próxima aula. E não se esqueçam de participar ativamente da comunidade e não se esqueçam também de assistir sempre às nossas mentorias às terças-feiras.